Nós vamos fazer uma introdução e Salmos, como nós conhecemos, vem do grego psalmoi ou psalterion, que é salmo ou saltério. Eles foram termos usados numa tradução grega, chamada de Septuaginta, do Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento foi escrito em aramaico e hebraico, e aí foi posteriormente feita uma tradução grega, e eles escolheram esse termo. Obrigado. E, basicamente, salmo significa canções acompanhadas de instrumentos. Nós pensamos nos salmos e nós costumamos achar que são unidades separadas, né? Cada salmo, às vezes, meio desconectado do outro. Mas, quando nós pensamos neles enquanto livro, nós precisamos saber que esse livro de Salmos é composto por 5 livros dentro de si, e esses livros não foram escolhidos à toa, eles não foram separados aleatoriamente. Houveram editores, escribas, estudiosos do povo de Deus que organizaram esses salmos para que eles tivessem uma cadência, para que eles tivessem uma ordem, para que eles fossem usados no culto do povo de Deus. E uma curiosidade talvez para você, que não tem tanta experiência com os salmos, nem todos eles foram escritos por Davi. Os mais famosos são os salmos escritos por Davi, no nosso ambiente cultural brasileiro, mas Moisés escreveu um salmo, nós temos Davi, nós temos Salomão, nós temos outros autores desconhecidos que escreveram alguns salmos, e nós temos salmos que nós chamamos de órfãos. A gente não sabe quem escreveu. Está lá, palavra de Deus, alguém escreveu, mas a gente não sabe quem foi o autor. E a continuidade de escrita do livro de Salmos, ela é muito grande. Porque se você for pegar Moisés e for pegar Davi, você tem centenas de anos aí de distância. Só que não parou em Davi. Davi, ele compilou, ele escreveu e ele introduziu no culto do povo de Deus o hábito de cantar salmos, de entoar salmos com instrumentos. Porém, depois, durante todo o reinado e todos os reinados que sucederam Davi, eles aprimoraram esse processo, eles continuaram escrevendo, o povo vai para o exílio na Babilônia e continua escrevendo, continua se inspirando nos salmos do povo de Deus, e quando o povo volta, 70 anos depois, eles compilam isso, eles juntam todo esse material. Eles filtram esse material para que pudesse ser usado de maneira organizada pelo povo de Deus. Isso daí aconteceu provavelmente na época de Esdras. E você tem um livro de Esdras na Bíblia contando sobre como foi o retorno do povo de Deus do cativeiro babilônico. Mas houveram revisões posteriores, de forma que nós não temos data exata para saber quando os salmos ficaram desse jeito aqui que nós temos. Mas no tempo de Jesus já era essa formação. No começo da igreja já era essa formação. Os salmos são poesias hebraicas. Nós vamos ver algumas características. Mas enquanto poesia, o povo colocava muito sentimento, muita emoção. Você que tem o hábito de ler salmos sabe disso. Ao mesmo tempo eles trabalhavam amor, adoração a Deus, lamento pelo pecado, a dependência de Deus diante de circunstâncias desesperadoras, a batalha para confiar em Deus quando tudo está caminhando ao contrário, salmos sobre a caminhada com Deus e o prazer em conhecer a Deus e estar com Ele, gratidão pelo cuidado, devoção. Existe o Salmo 119, que é o maior, que é uma adoração a Deus pelo privilégio da palavra. E existem salmos que falam sobre o triunfo do povo de Deus, o triunfo de Deus que conduz seu povo, que tem aplicação naquela época, tinham expectativas para aquele povo, mas que são para nós. Sobre o triunfo futuro do Messias, o Cristo, aquele que prometeu voltar na segunda vinda. Então, eu quero que fique bem claro para mim e para você que os salmos são para nós.
os salmos são cristãos. Os salmos são palavra de Deus para nós. Palavras verdadeiras, poéticas e inspiradas por Deus para nós. E esse livro, que era o manual de canto e de adoração no povo de Deus e na história do povo de Deus no Antigo Testamento, não parou no Novo. Então, o povo de Deus ao longo da história sempre cultuou e adorou a Deus com o saltério. Sempre musicalizou os salmos, ou como nós cantamos, versões dos salmos. Então é saudável, é bom, é agradável a Deus que nós utilizemos os salmos e nos inspiremos neles. E muito importante a gente entender que existe uma variedade de salmos. Os salmos, eles tinham um propósito, eles carregavam emoção, mas eles se encaixam em algumas características gerais. Existiam lamentos individuais que a pessoa escrevia diante de Deus. Existiam lamentos pela nação, por causa daquilo que estava acontecendo com a nação de Israel. Existiam salmos individuais por aquilo que Deus estava fazendo na vida desse salmista. E os salmos de ação de graça por aquilo que Deus fez por todo o povo. Mas existiam hinos de louvor descritivos, no qual o salmista focava em Deus e descrevia as qualidades de Deus e falava: Senhor, o Senhor é isso e é isso. E haviam salmos reais, salmos que eram entoados quando um novo rei ascendia ao trono, ou quando eles queriam lembrar de um tempo em que houve um rei que foi fiel. E eram salmos que se dedicavam a esse momento de um novo rei, ou essa lembrança de um bom rei que houve antes. E nós temos aquilo que é chamado de salmo didático, que tem uma característica parecida com Provérbios, parecida com a estrutura de Eclesiastes, a literatura de sabedoria, como nós chamamos. E esse primeiro salmo é um salmo didático. Ele visa instruir, ele visa trazer informações de uma maneira que as pessoas assimilem essas informações e tenham a sua vida transformada. E uma curiosidade ao estudar os Salmos, eu descobri recentemente, é que existe introdução para o livro de Salmos. Não são apenas unidades separadas, não são apenas 5 livros, mas existe uma introdução para o livro de Salmos, que é o Salmo 1º e 2º. Ele é como se fosse uma introdução que resume que tipo de pessoa você tem que ser para se relacionar com esse Deus e para entender o que vem depois, e aponta para o futuro, aquilo que Deus faria através do escolhido dele, do descendente de Davi. Então o Salmo 1 detalha, falando sobre como vive quem teme a Deus e é obediente à palavra. E o Salmo 2 fala sobre a escolha de Deus dos descendentes de Davi, para que sempre tivesse no trono de Israel alguém que fosse descendente de sangue da família de Davi. E a gente sabe que isso foi cumprido de uma maneira em Salomão e nos seus filhos, mas isso é cumprido plenamente em Cristo, Jesus Cristo, filho de Davi, como nós já vemos no Novo Testamento. E se nós compararmos o primeiro salmo, o primeiro versículo, e o último versículo do Salmo 2, nós temos aí: como é feliz aquele que ama e tem prazer na palavra. E no último versículo do Salmo 2, como são felizes todos os que nele se refugiam. Essa é uma construção hebraica para dar uma unidade. Então são 2 salmos, eles podem ser estudados individualmente, mas eles carregam uma mensagem introdutória para todo o livro. E se você quiser entender, às vezes, basicamente aquilo que os salmos falam, eles falam sobre a história do povo de Deus, a aliança que Deus fez com Abraão, que ele fez com Davi, fala sobre a palavra de Deus, fala sobre os grandes atos salvadores de Deus, os grandes feitos de Deus. Tem o êxodo, tem a conquista da terra prometida, tem aquele recebimento da lei através de Moisés, tem a construção do templo. Mas em todos os salmos, a maior promessa que há é a promessa daquele que viria em nome de Deus.
aquele Messias, aquele filho de Davi escolhido. E nós vemos lá em 2 Samuel capítulo 7, que Deus fala para Davi na velhice: quando seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, ou seja, morrer, farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Ele estava fazendo uma promessa que extrapolava o tempo. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E é importante que a gente entenda que quando nós lemos o Antigo Testamento, as promessas têm um efeito imediato para aquele povo, mas elas têm um propósito maior que olha para frente, olha para Cristo e são cumpridas em Cristo. Não é uma coisa ou outra. Nós precisamos entender que são as duas coisas. Aquele povo ouvia essa palavra, confiava em Deus e entendia. Mas nós, enquanto cristãos, podemos olhar para trás e ver a compreensão muito mais ampla dessa palavra se aplicando a nós, se aplicando em Jesus Cristo. Você que está aqui hoje nos visitando, eu vejo que temos alguns visitantes entre nós e convidados, precisa entender, nesse começo de ano, a verdadeira felicidade para o seu ano, para o seu semestre, para a sua vida, só será encontrada em Cristo. Só se Ele for o seu dono, só se Ele transformar a sua vida. Só se você se submeter a Ele através da obediência à palavra dEle. É para isso que os salmos apontam. É para isso que você está ouvindo essa palavra hoje. Para que você conheça a Deus e tema a Ele. Caminhando agora para a exposição própria do Salmo, a poesia hebraica, como eu falei, ela tem uma maneira diferente de rimar. Nós rimamos, né? Pé, nós rimamos ão com ão, ar com ar, com er. É a nossa maneira cultural. Os hebreus, eles tinham um hábito de rimar ideias. E nós vamos ver na estrutura desse salmo que eles usam ideias para contrastar, dois estilos de vida, dois tipos de pessoa, duas situações, ou eles usam ideias para acumular, e aí é descritivamente ampliado, é isso e aquilo e aquilo e aquilo. E entendendo isso, nós conseguimos entender um pouco da beleza. Se nós não entendermos como a mente do povo que escreveu essa palavra funciona, a gente vai achar que não faz sentido. Nós vamos querer ler como um jornal, e aconteceu isso, depois aquilo outro, e fez isso e pronto, acabou. Não é assim que nós devemos ler os salmos. É uma poesia, demanda de nós uma sensibilidade, um conhecimento sobre aquilo que está sendo dito, e como a linguagem poética enriquece aquela situação, como aquela linguagem poética amplia a nossa percepção sobre a beleza de Deus. Dito isso, agora sim, nós vamos entrar no Salmo 1, e aí você tem a conexão que eu falei, a estrutura, né? Nós temos o versículo 1, combinando com o versículo 5, nós temos o versículo 2, combinando com o versículo 6, e um miolo, que contrasta dois tipos de pessoa, o ímpio e o justo e o fiel. Essa é a estrutura desse salmo, para que a gente consiga entender por que está nessa disposição. E eu vou ler, eu espero que você siga aí na sua Bíblia, perceba as nuances. A versão que eu vou ler é a Nova Almeida atualizada, que nós temos utilizado aqui. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Anseie para que Deus te alimente, fale com você. E após lermos, nós vamos orar. Acompanhe aí. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa.
Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti como somos. O Senhor conhece cada um aqui. O Senhor conhece as nossas inquietações, indignações, tristezas, alegrias. O Senhor nos encontra onde estamos e como estamos. E eu peço, ó Deus Trino, Pai, Filho, Espírito, que elucide para nós a Tua palavra, que o Senhor nos nutra, nos anime, nos encoraje, nos corrija, nos desperte para amar ao Senhor através da Tua palavra, nos desperte a uma vida de obediência, combata o pecado que há em nós e que tenta dominar o nosso coração, combata a incredulidade que há em nós, de achar que a nossa vida tem que ser vivida do nosso jeito, combata a tristeza que há em nós, por estarmos insatisfeitos com aquilo que tem acontecido em nós, nas nossas famílias e ao nosso redor. Nos anime, nos encoraje, nos mostre a beleza de Jesus Cristo, nosso Salvador, através da Tua palavra. Edifique a Tua igreja como um povo fiel a Ti, unido, satisfeito no Senhor, disposto a Te servir, disposto a fazer aquilo que custa por amor ao Senhor. É o que eu peço por mim e pelos meus irmãos, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse salmo apresenta para nós dois caminhos, dois modos de vida, dois jeitões de viver. Aqueles que abraçaram a palavra de Deus, eles são os fiéis, eles são frutíferos e por isso eles são felizes. Eles estão plenamente alinhados com o que Deus quer para eles e deles. Então eles podem ser felizes, podem ser alegres, podem ter uma vida boa no sentido bíblico. Por outro lado, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que querem viver do jeito que querem seguir os seus próprios valores, eles são infiéis a Deus, eles são infrutíferos e eles são infelizes. Eles não vivem uma vida que vale a pena. E nós vamos ver o caminho do fiel que está nos versículos 1 e 2. E nós veremos que o fiel não é guiado pelos padrões da sua própria mente, pelos padrões do mundo, ou pelas filosofias, mas ele é guiado pela palavra. E o Salmo abre falando sobre alguém que é bem-aventurado. Vale uma nota para nós entendermos o que significa bem-aventurado. Bem-aventurado é um termo famoso para nós, né? Nós temos ali, a partir de Mateus capítulo 5, Jesus falando sobre o que foi conhecido como as bem-aventuranças. Mas aqui nesse contexto, bem-aventurado precisa ser entendido como aquele indivíduo que se vê como alguém amado por Deus, aceito por Deus, ele tem paz com Deus. Ele não tem o sentimento de que Deus está vindo atrás dele para pegar ele e frustrar a sua vida e os seus planos. Ele sente que está em paz com Deus, ele sabe que a vida dele está submissa à palavra de Deus. Ele tem paz, ele tem aquilo que o Antigo Testamento chama do shalom, uma plenitude de vida por pertencer a Deus. Ele sabe que a sua identidade não reside nas opiniões dos outros, na conta bancária, no desempenho acadêmico, no desempenho profissional, e nem no quanto ele conhece culturalmente, ou viaja, ou sabe de tecnologia. Não. Ele tem paz em sua consciência, pois Deus não é o seu inimigo. E a gente tem um eco disso no Novo Testamento, lá em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse sentimento, é essa realidade, é esse princípio. É como se, ao estar em Cristo, esse indivíduo bem-aventurado tivesse o sorriso de Deus e soubesse que Deus sorri para ele. Por outro lado, esse homem fiel, ele entende que a felicidade não está ligada a uma autonomia,
Nós ouvimos muito de muitas pessoas que propõem serem treinadores, né, em inglês, que dizem: você tem que ser o protagonista da sua história e da sua vida, e se você não for o protagonista, se você não tomar as rédeas, porque tudo depende de você, e se não for assim você vai ser frustrado. E a perspectiva desse homem fiel, desse homem bem-aventurado, é descansar em uma verdade que Jesus falou: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. A boa vida não reside no seu desempenho, não reside no seu peso nem na sua conta bancária, apesar de que isso vai influenciar. São coisas importantes, mas não é o centro da vida. A boa vida não é, inclusive, se o seu filho está com saúde agora, ou se você está com um câncer ou problemas graves, porque isso não é estável para te segurar. A boa vida reside em Jesus Cristo, ter relacionamento e paz com Ele. E nós sabemos, conforme nós pregamos aqui, que é impossível qualquer um de nós ter essa boa vida sem uma ação do Espírito Santo. Sem que o Espírito Santo te dê vida por dentro, sem que Ele te mude, sem que Ele vença a resistência, a rejeição que eu e você naturalmente temos a Ele. E quando Ele dá essa nova vida, Ele nos dá a condição de ter alegria, de ter prazer naquilo que Deus quer que nós tenhamos prazer e não no pecado. E essa vida se torna moldada por uma coisa, isso aqui, a palavra de Deus. O centro da nossa vida muda. Mas como o fiel não vive, o salmista usa 3 termos, 3 verbos para falar algo que contrasta. Ele poderia falar: o salmista vive assim, assim, o salmista falando, o fiel vive assim, 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 mas ele decide usar uma comparação por contraste. Ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia não é um livro de receitas. Faça isso, isso e isso, até sexta-feira sua vida mudou. É um livro que demanda que nós pensemos e entendamos. O Espírito Santo usou esse salmista, que a gente não sabe quem é, para ensinar dessa maneira poética e enfatizar aquilo que o fiel não é. Ora, você e eu sabemos o que é alguém que anda no conselho dos ímpios, para no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é a nossa experiência de vida antes de Cristo. Nós olhamos para tudo ao nosso redor e vemos essa postura. Nós não precisamos de tantas explicações para entender como é a vida entregue ao pecado. Essa vida, ela é marcada por pensar, aprovar e aceitar a mentalidade pecaminosa. E nós entendemos bem isso. O fiel, ele não é assim. Poderíamos falar o cristão para nós. Ele não anda, ele não para, ele não tem prazer, ele não desfruta da vida com pessoas que odeiam o Deus que ele ama. Ele convive, ele ama, ele se doa, mas ele não tem comunhão. Ele não pertence a esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa é inimiga de Deus. E se vocês perceberem que há uma progressão no pecado aqui, primeiro ele ouve, as ideias entram, depois ele para, depois ele senta. O pecado, ele tem esse poder de, conforme é absorvido por nós, mudar as nossas ideias e influenciar a maneira que a gente vive. E as pessoas, os incrédulos, aqueles que são inimigos de Deus, aqueles que rejeitam Deus, eles podem ouvir a ideia mais absurda, mais estúpida, mais sem sentido, e eles apegam-se a essa ideia e amam essa verdade e constroem a vida deles sobre essa verdade, porque eles rejeitam Deus e a palavra de Deus. E aí não sobra nada. E por terem o coração endurecido, eles rejeitam a verdade, vão rejeitando cada vez mais a verdade. E um alerta aqui para todos nós, que mesmo pessoas que cresceram na igreja podem ser assim. Mesmo pessoas que passaram anos ouvindo a palavra de Deus podem ser assim.
Se essa pessoa não foi transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo, não se arrependeu e creu, não tem prazer na palavra de Deus, ela vai agir dessa maneira. É triste ver esses casos, mas nós sabemos que a maneira do povo que teme a Deus andar é em fé e através de boas obras, produzindo frutos coerentes. Não é simplesmente falar sobre um sentimento do coração. Você e eu conhecemos muitas pessoas que estavam no nosso meio e começaram com a mentalidade do nada a ver. Não tem nada a ver fazer isso. A mentalidade do experimenta, propaganda de bebida. Eu vou experimentar. E foram experimentando, e de repente, após um tempo, eles renegam totalmente a fé que era professada. Porque no fundo, eles não foram renovados. Eles nunca foram esse bem-aventurado. Eles nunca tiveram prazer na lei do Senhor e meditaram nela. Eles tinham prazer no pecado. Mas para nós que somos cristãos, qual é o alerta aqui? Se você que é cristão está aqui, negligenciar a palavra, negligenciar uma vida de oração, negligenciar a comunhão com o povo de Deus, negligenciar a obediência, o mundo começará a cativar você e a fazer muito sentido. E você vai se vender a esse mundo como um escravo, e você vai começar a concordar com a mentalidade, aceitar as condutas, e de repente você vai empacar. Você não vai conseguir sair dessa situação sem sofrer marcas profundas e consequências graves. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que mesmo quando a gente mete os pés pelas mãos e faz burrada, a esperança que nós temos é que se nós somos cristãos, Ele vai disciplinar e trazer a gente para o caminho. Amém? Essa é a nossa esperança. Mas não sem marcas profundas e bastante sofrimento. Por isso que a palavra é positivamente proposta a nós. Obedeça por amor, tenha prazer em Deus. Não espere Deus te disciplinar para endireitar a sua vida. Mas o que o fiel faz? No versículo 2, ele é o contrário do ímpio. São contrastes aqui. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O bem-aventurado é uma pessoa que foi transformada de um homem natural, que não aceita as coisas de Deus, que não abraça a verdade do Espírito, porque são loucura, em uma pessoa que aceita as coisas de Deus e que entende como preciosa a palavra de Deus. Esse tolo, essa pessoa que é ímpia, ela não tem prazer. Só o cristão verdadeiro, transformado, convertido, pode ter prazer na palavra de Deus. E essa inversão, ela muda o prazer na fofoca, o prazer na ostentação, o prazer da inveja, e ela coloca prazer na palavra de Deus. Um livro bem antigo, que você continuamente lê as mesmas coisas, e que se você olhar de maneira externa, não faz sentido crer. Mas quando você se aproxima com o coração submisso e se envolve, transforma você. Humanamente falando, não faz sentido para uma pessoa sem o Espírito de Deus crer nisso daqui. Amar e crer na palavra de Deus é para nós que somos povo de Deus. Nós temos a mente de Deus, nós temos o Espírito para isso. E tem uma frase do John Owen que diz assim: verdadeira fé se revela na alma e na consciência dos crentes, para auxílio, sustento e conforto em tempos de conflito contra o pecado, diante das aflições e tentações, em sujeitar-se constantemente à vontade de Deus revelada na Escritura. A fé persistirá sujeitando-se à santidade e lhe prestará obediência em todas as situações e circunstâncias. Isso é uma evidência de que você é cristão. Existe algo que te pegou por dentro, é como se Deus tivesse laçado você por dentro, de forma que você não consegue rejeitá-lo completamente.
O ímpeto do pecado é rejeitar a Deus, mas não completamente, porque o Espírito que está em você vai te movimentar para perto de Deus. E esse homem do Salmo 1, bem-aventurado, enquanto ele lê, ele entende a Deus, ele entende a si, e ele entende as situações ao redor com a sabedoria que Deus dá. E esse crescimento é gradual e constante ao longo da vida. Ele pega gosto pela palavra de Deus. Essa é uma das características do bem-aventurado. Mas é dito que ele medita de dia e de noite. E vale uma breve palavra sobre a meditação. Existe muita confusão no meio evangélico sobre o que é meditação, né? Meditar não significa esvaziamento mental, uma vida que não se preocupa com as coisas dessa terra. Tem até a técnica mindfulness, que é tão famosa e tal, revolucionária. São técnicas de concentração que são baseadas no budismo. Não existe neutralidade. Nós não somos chamados a esvaziar a nossa mente para alcançar iluminação espiritual. Pelo contrário, não dá para esvaziar. A nossa mente por nós mesmos só tem porcaria. Agora, a palavra de Deus, ela nos nutre. Nós somos chamados para uma técnica Biblefullness, nos encher da palavra de Deus. A palavra que carrega o poder de Deus, que ela é inspirada por Deus, ela nos nutre. E aí o que é meditar? É mastigar. Pegar essas verdades e refletir. Desfrutar do gosto dessa verdade. Obter prazer em Deus através dessa verdade, mas também exercitando a mente, entender as conexões dessa verdade com a minha situação, com a situação dos meus filhos, no meu trabalho, e aplicar essa verdade às situações. Essa é a meditação bíblica. Uma palavra que é recebida, mastigada, entendida e aplicada. Agora, o caminho do fiel, o caminho do justo, o caminho do homem temente a Deus, ele tem um tipo de prática. Nos versículos 3 e 4 fala que ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. O justo, ele tem a característica de estar plantado, de estar enraizado, de ter estabilidade. Por quê? Porque se no versículo 3 a árvore é plantada, a gente se pergunta, é plantada por quem? É plantada pelo próprio Deus. Ela não nasceu a esmo espontaneamente. Ela foi plantada por Deus. Ela foi projetada, e a vida de todo cristão, de todo homem fiel e temente a Deus é isso. A sua vida foi plantada onde você está. Você não está à toa. Você não está voando no vácuo. Deus, ele não está indiferente a mim e a sua situação. Foi Deus que plantou. E Jesus, possivelmente, pega, dentre outras, uma referência desse texto de ser plantado. Existe uma outra de Jeremias, sobre a árvore plantada na beira da água. E em João 7, 37 a 39, ele fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava falando a respeito do Espírito Santo, que quem cresce nele receberia. Essa própria nutrição, ela vem da presença do Espírito Santo. Não é só uma soma de circunstâncias, é o próprio Deus que está nutrindo cada um de nós, pela sua palavra e pelo teu Espírito. Por isso que os homens bem-aventurados podem sim se manter firmes diante das circunstâncias. Perceba que não está sendo dito que não há circunstâncias adversas. Está sendo dito a qualidade que aquela planta tem, a segurança que aquela planta tem. A outra árvore também vai lidar com a tempestade, só que essa não cai, porque está bem enraizada. E a outra que não tem uma raiz sólida, vai secar e vai definhar. Ela não vai se manter de pé. O justo frutifica em boas obras, para a glória do Pai.
Perceba que não é só estar plantado, mas dar fruto. E para nós hoje isso é chamado a dar fruto. Nós somos chamados a dar frutos. O fruto está ligado às boas obras, a uma vida que crê em Deus, que ama Deus e que demonstra isso. E se nós pensarmos só na lei, Deuteronômio 5, 10 mandamentos, nós temos no versículo 7, não tenha outros deuses diante de mim. Ser fiel a Deus com a sua mente, com a sua atitude, com os seus sentimentos, não ser idólatra, é uma boa obra. No versículo 16, honrar pai e mãe como o Senhor manda, ser cuidadoso com os pais, promovendo o bem para eles, auxiliando com presença, com dinheiro, com tempo se for necessário, é uma boa obra. Essa é a lei que o justo do Antigo Testamento e que nós hoje devemos também nos inspirar, deve nos alimentar e nos orientar. Mas Deuteronômio 5,19 fala, não furte. Aí você pensa, ok, não tenho que roubar. Mas o que está além disso? Não é só não furtar, mas é usar o dinheiro para honrar a Deus, cuidar do que Deus valoriza. Esse é o lado positivo. Ajudar as pessoas em necessidades, expandir o evangelho, pagar os impostos. Perceba que os próprios 10 mandamentos têm uma realidade muito mais ampla, que nós como cristãos podemos enxergar. Agora Deuteronômio 5,20, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Ora, não mentir é muito bom. Mas e promover a verdade? Não difamar, ter prazer em falar bem daquilo que é verdade sobre os outros, usar a língua para honrar as pessoas. Isso é uma boa obra. Essa é a conduta esperada desse bem-aventurado. Ele é mantido firme, suas folhas não murcham, ele tem estabilidade psicológica, espiritual, não porque ele se esforça, mas porque ele está em Deus, ele recebeu vida de Deus. Ele prospera em tudo o que faz, não porque ele é melhor do que o outro, mas porque o próprio Deus está abrindo os caminhos e fazendo com que ele prospere, com que ele seja bem-sucedido. Deus é aquele que garante o resultado para todo aquele que é obediente a Ele e a sua palavra, todo aquele que tem prazer. Agora, qual o caminho do perverso? O desprezível caminho do perverso, do inimigo de Deus. Ele não tem prazer na lei de Deus. Ele é o contrário do bem-aventurado. Ele segue a sua própria vida, ele não tem estabilidade, ele é inconstante, ele é inseguro. Ele caminha insaciavelmente atrás de novidades, atrás de aceitação, atrás de mais. Essa é a realidade do homem que não teme a Deus. Ele não tem paz. Ele não tem uma fonte de água nutrindo sua raiz. Não tem substância. Tanto que o exemplo dado é palha. Ele é como palha. O vento leva. Não é útil. Palha não nutre. Palha serve para ser queimado. Nem peso direito palha faz. Eles parecem estar felizes e bem-sucedidos, muitas vezes mais do que nós que tememos a Deus. Mas eles não se importam com família, com caráter, seguir as leis, temer a Deus. E aí a tendência é que o nosso coração se murche quando a gente começa a pensar nisso, né? Por que o homem mau prospera? Por que o incrédulo parece que vai bem? A gente sabe que a realidade não é essa, mas quando a gente olha por fora, parece que é assim. E a nossa tendência é duvidar. Mas tirando dos próprios salmos, uma palavra de Deus para nós. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amém? A vida deles não pode ser boa de verdade nos termos que Deus propõe.
Eles não têm perdão. E o ímpio, ele foge mesmo quando ninguém o percebe, o persegue. Um sentimento de perseguição, de inquietação, de medo, de instabilidade. E até a oração é rejeitada. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha que situação miserável, deplorável. Ele não tem esperança. Eles não prevalecerão na congregação dos justos. Mas ao mesmo tempo, eles rejeitam a comunhão com o povo de Deus. Como diz em Efésios 2, olha o perfil que todos nós, antes de crermos em Cristo, éramos. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, desígnio de Satanás, a mentalidade inimiga de Deus, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Isso que é o incrédulo. Ele tem uma situação triste, deprimente. O ímpio é inimigo de Deus e ele rejeita a comunhão do justo. Ele não quer. Agora, você talvez para pensar e fala, Mário, ok, eu entendi o que você quer dizer, começando o ano, né? Esse ano você quer que eu leve a Bíblia mais a sério, você quer que talvez eu leia a Bíblia o ano inteiro, você quer que eu me torne esse tipo de pessoa, né? É isso que é o propósito. Não é sobre você se esforçar mais em primeiro lugar. É sobre aquele que é justo e perfeito. É sobre Jesus Cristo. Esse salmo, em primeiro lugar, é sobre Jesus Cristo. Aquele que foi bem-aventurado. Aquele que foi obediente perfeitamente. Até a morte de cruz. Ele satisfez a Deus. É para você e eu, que somos imperfeitos, descansarmos nele. Olharmos para Jesus Cristo e agradecermos. Deus, que bom que eu tenho um Salvador que cumpriu tudo perfeitamente. Porque eu não consigo viver isso daqui. A lei do Senhor me destruiria. É para você desfrutar de fé e descansar em Jesus Cristo. Porque Ele te carrega e te sustenta. Foi até aqui e vai ser ao longo de toda a sua vida, não importa quanto ela dure. Vá até Jesus Cristo se você está aqui hoje e não é cristão pela fé. Chegue a Ele, peça misericórdia, peça perdão. E caminhando para o final, corra para Cristo e descanse nesse perdão. Não viva culpado. Eu vou até Cristo, mas eu vivo culpado pelos meus pecados, com vergonha de quem eu fui. Não! Descanse nele. Se arrependa, creia, se submeta e descanse nele. Ele dá conta de segurar o seu fardo. Ele dá conta de amar quem você é. Não importa qual é seu passado. Ele te dá uma identidade. Mas um alerta para o cristão mais velho, aquele membro de igreja antigo, que já tem muitos quilômetros rodados. Se você fica confortável demais com os seus cargos, com o seu histórico de serviço a Deus, seu extrato de ofertas, o quanto você já leu a Bíblia, quantos livros você já leu, você é chamado a se relembrar da onde Cristo te tirou, da miséria e da lama do pecado. O que te sustenta não é um histórico de ser um bom religioso, de ser um bom membro de igreja, de ser uma pessoa que faz o que se manda. Não. O que te sustenta, assim como qualquer outro, é Jesus Cristo. Nós precisamos nos lembrar disso, sendo membros antigos também. A nossa dignidade está em Cristo. Ele é o único motivo para nós termos confiança e esperança. Ele é o único motivo para nós sermos aceitos por Deus. E nós corremos muito risco de, conforme o tempo passa, achar que nós somos aceitos pelo nosso próprio mérito, por tudo aquilo que fizemos, que eu já citei. Não deixe o seu coração ter essa crosta sujando o seu relacionamento com Deus. Somente Jesus Cristo que nos faz permanecer diante de Deus. Agora, entendido tudo isso, existem desafios práticos. Eu chamo o pessoal da música aqui. Se você está descansando em Cristo, se você entende que a sua vida é Ele, aí sim, decida ser um cristão frutífero esse ano.
O que ficou para trás já era. Aquilo que você deixou de fazer, as metas que você não cumpriu, o que você não serviu, não importa. Decida hoje ser um cristão fiel, frutífero. Decida aproveitar as oportunidades, fazer amigos que sejam tementes a Deus. Lide com os seus pecados na força que Deus dá. E eu vou dar algumas propostas práticas aqui. Participe de um grupo pequeno. É de graça. É bom, vai exigir bastante de você e é exatamente o que você precisa, e para a glória de Deus vai fazer bem para todo mundo. Se você não está participando de um grupo pequeno, você está diminuindo aquilo que Deus quer fazer na sua vida por tolice. Você está desprezando o privilégio de Deus. Seja assíduo se você já é membro de GP. Auxilie. Abra sua casa, ofereça, não só espere, dê, contribua, se disponha, seja sensível às necessidades dos outros. Decida, mas organize a sua agenda também, para estar nas celebrações coletivas com a sua família, para que isso seja uma alegria e não um fardo, não algo que te limita a fazer aquilo que é realmente bom. Decida estar, cultuar, valorizar, privilegiar aquele povo que é o seu povo, a sua família da fé. Seja encorajador para aqueles que não têm vindo, que estão desanimados. Não receba esse privilégio só para você. Vá atrás dos outros, motive. Se você não está servindo em nenhum ministério, escolha um ministério para servir gente, para ter de você algo que te custe. O seu serviço é a Deus, mas ele é às pessoas também. Se comprometa a pregar o Evangelho. Escolha alguém, ou alguém, se você entender assim, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Escolha alguém no seu bairro. Ore, 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 se prepare, estude e pregue o Evangelho para essa pessoa. E se ela rejeitar, você pregou o Evangelho, continue orando, procure outra pessoa e pregue. Alguém Deus vai salvar através de você alguma hora. Agora um desafio que o Fabrício já adiantou aqui. Se propõe a ler a Bíblia inteira esse ano. Se junte com seus amigos, sua família, pessoal do seu GP. Se você não consegue ler em um ano, leia em 2, leia em 1 ano e meio. Mas não deixe esse ano passar sem que você se aprofunde na palavra de Deus. Isso são metas práticas para você. Você quer crescer? Você quer viver essa vida do bem-aventurado? Se mova. O Espírito que está em você, cristão, vai te ajudar a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Essa é a nossa esperança. Se comprometa neste ano a viver tendo prazer em Deus e amando sua palavra e amando a sua igreja. E você vai ver que daqui a 1 ano, a sua vida vai estar totalmente diferente para melhor. Você vai ver quantos frutos Deus vai trazer. E você vai poder se alegrar em tudo aquilo que Deus fez por nós, através de nós, por você, através da sua família. Isso são boas resoluções para o começo do ano e são bons desafios. Que Deus nos dê graça para viver essa vida bem-aventurada, essa vida feliz nele. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós olhamos para Cristo, precisamos desesperadamente do Senhor, do seu perdão, da estabilidade que a salvação do Senhor traz às nossas mentes, aos nossos afetos, à nossa vida. Senhor, eu peço perdão por mim e em nome dos meus irmãos que desperdiçaram tantas oportunidades ao longo da vida até aqui, em relação à Tua palavra, em relação ao privilégio que é ter a Tua igreja, em relação a serviço, em relação a pregar o Evangelho. E eu peço que o Senhor nos dê novo ânimo, nova força, nova disposição, para, preenchidos pelo Teu Espírito,
servir a Ti em novidade de vida, com fé, esperança e amor. E que esse salmo narre a história das nossas vidas, fiéis, frutíferas e felizes em Ti. Eu peço que o Senhor abençoe essa igreja de forma especial nesse ano. Que o Senhor nos dê o privilégio de produzirmos frutos e frutos que permaneçam, de recebermos pessoas, de discipularmos pessoas, de multiplicarmos grupos, de sermos fiéis no serviço do Senhor, na contribuição e em tudo e através de tudo, no amor a Cristo e uns aos outros. Que nossa igreja seja cada vez mais marcada por amor ao Senhor, amor ardente, amor que se move, e por amor uns aos outros. É o que eu oro por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.